Começa agora na sua rádio o programa A Voz da Profecia, um programa que é idealizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e temos o intuito, a missão de levar Jesus Cristo à sua casa, ao seu coração. Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Evandro Leal e está começando agora um programa que vai levar conhecimento e mais espiritualidade para a sua casa. Então vai pegando a sua Bíblia, Bíblia na mão e Jesus no coração, joelhos no chão, inimigo no chão, e vamos abrir lá no finalzinho da Bíblia, na terceira carta de João. No programa anterior estudamos 2 João, que foi muitas bênçãos, e hoje vamos continuar com a terceira carta. E antes eu quero agradecer imensamente você que está conosco, através do rádio, através do YouTube, seja na televisão, no celular, no computador, no tablet. Se você que está nos assistindo pelo YouTube, ouvindo melhor, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Deixe seu like, deixe seu comentário. E nos vídeos, na descrição de cada vídeo tem os nossos contatos para você mandar aquela mensagem de WhatsApp, seu pedido de música e conversar conosco. É uma alegria, uma honra estarmos começando esse programa para estudarmos mais da Palavra de Cristo. Eu sinto também honrado por estar junto com você, Leila. Tudo bem? Boa tarde. Olá, Evandro. Boa tarde para você. Boa tarde para você, caro ouvinte. A paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Jesus invada a sua vida, seu coração, sua família, sua casa, seu trabalho, enfim. Que Deus abençoe você grandemente, que dedicou esse tempinho, que está aqui conosco para ouvir a palavra de Deus. Então, que esse mesmo Deus derrame bênçãos sem medidas na sua vida. Então, nós estamos aqui para trazer muito mais informação, sim, conhecimento, sim, mas acima de tudo, trazer essa paz que só a palavra de Deus dá e que o mundo não consegue. Então, que você sinta-se abraçado, sinta-se abraçada pelo poder de Deus. Amém? Nós vamos iniciar o nosso programa com aquela música que fala aos nossos corações e eu quero convidar você a meditar no hino 54 do nosso inário, Unidos pela Palavra. E é isso que nós estamos fazendo e temos o intuito, essa missão de todas as sextas-feiras, a partir das 17 horas, estar junto com você, unidos pela Palavra. Só usamos a Palavra de Deus como base da nossa fé. Então, que a mensagem desse hino toque no seu coração. E logo em seguida nós vamos ouvir o Reavivados por Sua Palavra, aquela introdução básica com uma breve introdução, não só uma breve introdução, mas também uma ilustração, uma meditação que fala no que nós vamos estudar hoje. Então, não sai daí, fica na sintonia, que a gente volta já já para fazermos a nossa oração e iniciarmos nossa leitura.
Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Deve Jesus voltará. Uma história muito interessante conta que certo rei tinha uma filha. Quando ela cresceu e se tornou uma linda jovem, um rapaz candidatou-se a casar-se com ela, por conta de ser um bravo cavaleiro, de família nobre e inteligente, digno, portanto, de fazer parte da família do rei. O rei cauteloso decidiu testar o jovem não com uma batalha, mas com um desafio diferente. Chamou-o e mandou que se preparasse para uma viagem longa e perigosa até um reino vizinho. Preparado, o jovem apresentou-se ao rei, que lhe deu um bilhete, um cavalo e um pacote de diamantes. Disse-lhe apenas: leve este bilhete ao rei, ele te dirá o que fazer. E acrescentou: atenção, tome conta do mais importante. Ao sair dali, o jovem dedicou-se àquela missão com todo o seu vigor. Costurou o bilhete em seu casaco, pôs os diamantes na sola de suas botas e preparou a sela no cavalo. Viajou sem dormir até que chegou ao destino. Entregou o bilhete ao rei e aguardou suas novas ordens. O rei abriu o bilhete, leu seu conteúdo, rabiscou alguma coisa sobre ele, fechou e disse: apressa-te em retornar, meu rapaz. O jovem quis mostrar-lhes os diamantes, mas o rei não quis ver e assim se fez. De tanto cavalgar, o cavalo estava completamente exausto e estropiado, mas venceu a jornada. O jovem chegou de volta ao futuro sogro e apresentou-se dizendo: entreguei o bilhete, não perdi nenhum diamante, mas o cavalo era muito fraco e quase morreu. Cuidei do mais importante, como me ordenastes, ó rei. O rei, entristecido, abriu o bilhete e leu ao jovem, onde dizia: querido irmão, este moço anseia casar-se com tua sobrinha, e estou a testá-lo. Dei a ele meu melhor cavalo e algumas pedras sem valor. Se ele te pedir cuidados para os cavalos, está bem assim. Se ele só tiver olhos para os diamantes, é um ganancioso materialista, então mande-o de volta. Aquele jovem foi reprovado, pois não entendeu que o mais importante era o cavalo e não as pedras. A vida sempre é o mais importante. Em nossos dias, muitas pessoas estão literalmente se matando de trabalhar, sacrificando a vida por causa de dinheiro e glórias passageiras deste mundo. Diante desta sociedade tão desregrada que troca a qualidade de vida por alguns dígitos a mais na conta bancária, é importante lembrar uma antiga mensagem encontrada na abertura da terceira carta que o apóstolo João escreveu, a qual diz: amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Alguns pontos merecem destaque neste verso. Primeiramente, a palavra para prosperar significa literalmente ter uma boa jornada. Metaforicamente, significa ter sucesso ou prosperar. É como dizer: espero que as coisas corram bem para você. Em segundo lugar, é interessante ver como o apóstolo associa a saúde da alma à saúde do corpo. Isso é importante, pois não podemos separar um do outro. Um corpo saudável conseguirá adorar a Deus melhor do que quem está doente. Por isso que cuidar da saúde também faz parte da religião verdadeira. Afinal, a forma com que tratamos nosso corpo também honra ou desonra nosso Criador. Muito bem, já estamos de volta e, como disse a música, unidos pela palavra. Que nesse momento o Espírito Santo una cada um de nós através da palavra que nós vamos estudar hoje, a partir de agora. Que eu e você sintamos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Para isso eu convido você a abaixar sua cabeça, se concentrar em Deus e juntos vamos orar pedindo a orientação dele para assim nós entendermos o que ele quer nos dizer. Vamos juntos orar? Senhor nosso Deus, bondoso Pai, aqui estamos nós reunidos mais uma vez diante da Tua Palavra. E como o hino que nós ouvimos, que nós sejamos unidos pela mesma, que haja uma só fé,
que haja só um entendimento e que esse mesmo Espírito Santo esteja conosco nos dando entendimento. Por favor, Pai, nos ilumine, nos dê entendimento, nos dê capacidade para compreender a Tua palavra e que, acima de tudo, o Teu Santo Espírito nos convença, nos ajude a mudar a nossa vida e tomar uma decisão firme ao Teu lado para fazer somente a Tua vontade. Cuide de cada ouvinte que separou esse tempinho para ouvir a Tua voz. Esteja sempre conosco, inclusive nesse momento agora, nos dando a iluminação do Espírito Santo e para aqueles que vão nos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Além do Evangelho de João, o discípulo que antes era filho do trovão por ser impetuoso, impaciente, se tornou o discípulo amado. E além desse Evangelho de João que nós conhecemos, ele escreveu essas 3 cartas e logo em seguida também o Apocalipse. E nessas 3 cartas nós vimos aí o quanto João falou sobre o amor uns para com os outros, principalmente com Deus, onde ele falou sobre essa obediência. E na semana passada nós estudamos o capítulo, aliás, a 2ª carta, onde ele fez a sua saudação, aquele carinho que ele tinha pelos irmãos, inclusive até tem momentos em que ele chama de filhos. Então, ele vem ao longo das escrituras demonstrando o seu amor e dedicação a Deus e aqueles que, humildade de coração, eles queriam ouvir a palavra de Deus. Então, João falou na sua 2ª epístola desse amor fraternal, desse amor entre os irmãos, que ele ficou muito alegre em saber que os irmãos estavam recebendo da parte de Deus Pai a palavra de Deus. E ele disse que, de fato, o amor é realmente esse, que a gente guarde os mandamentos de Deus. E é lógico que Deus nos manda amar uns aos outros. Ele também nos orientou sobre os falsos ensinadores, como tratá-los, e não devemos dar ouvidos, e se possível até nem receber na nossa casa, caso seja para deturpar a nossa fé, que seja para contrariar a palavra de Deus, tá bem? Então que isso fique bem claro, que nós devemos ser sim hospitaleiros, ajudar as pessoas, mas tudo tem limite. E ele fez suas informações finais e deu suas saudações finais para os irmãos da igreja. Ele saudou, na sua 2ª carta. E vamos adentrar agora na 3ª epístola de João. Vamos iniciar aí os primeiros versos do 1 ao 4. Inclusive no versículo 2, quero trazer uma meditação para vocês bem interessante. O cuidado que João tem com o próximo, com aqueles que escutam a palavra de Deus, até com certeza aqueles que não ouviram. Então eu convido você, junto aí, já que sua Bíblia já está aberta, vamos ler o versículo 1 ao 4, onde ele já começa fazendo claro sua saudação. No outro capítulo ele fez a saudação à Senhora, que no caso a gente entendeu que é a igreja, não é? Aqui ele começa o seguinte, versículo 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo de verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Muito bem, como é bom a gente saber, não é, Evandro e ouvintes, que alguém pelo qual você pregou, você deu estudo bíblico, você orou, e essa pessoa passa a ser um cristão, essa pessoa passa a ir à igreja, a estudar a Bíblia e segue o legado. E aqui a gente vê que
essa alegria que João sentiu, nós também podemos sentir. Que alguém, quando aceita de bom grado a palavra de Deus, é como ele disse, que muito se alegrou, que ficou feliz, porque principalmente Gaio tem continuado sua caminhada cristã. E isso é muito gratificante. Por exemplo, eu que vejo você, Evandro, que continua perseverante na palavra de Deus, e outras pessoas pelo qual eu preguei o Evangelho, e nós sabemos que amigos nossos próximos que estão firme e forte com seus talentos e permanecendo na palavra de Deus. Então, de fato, não tem como a gente dizer assim que não se alegra, porque se alegra sim. E isso é muito positivo para o nosso coração, imagina para o coração de Deus. Vamos lá, tem muita coisa a ver só nesse capítulo 3, né? Melhor falando, nessa terceira carta, que é curta, que tem apenas 15 versos. Antes de começarmos, algumas curiosidades. Primeiro, ela foi escrita aproximadamente 85 a 95 depois de Jesus Cristo, na nossa era. O interessante é que a segunda carta e a primeira também foi escrita nesse período, mas aproximadamente 90, mas não se pode bater bem um martelo, sabe? O interessante é que João, ao escrever a terceira, a segunda e a primeira carta, ele tinha aproximadamente entre 80 a 95 anos. Pode ser mais preciso, aos 90 anos. Olha só, ele 90 anos escrevendo a carta. Na segunda carta de João, você percebe que ela é a mais curta em versos do Novo Testamento. Mas a terceira carta é a mais curta em número de palavras gregas. Então, no grego, ela é bem curta mesmo. É como se fosse até um bilhete. Então, essas são as duas curiosidades. João já era bem velho, já 90 anos, escrevendo, mandando carta, né? Mas olha, no verso 1 é uma coisa muito interessante que ele fala o presbítero ao amado Gaio. Aqui vemos o destino de quem está indo a carta, para Gaio. É interessante notarmos que Gaio, ele era um líder cristão lá no final do primeiro século. Você pode ver ele por presbítero. É interessante que ele era como se fosse um pastor, ou um padre, ou um cuidador, sabe? Um líder mais adiante na igreja de Éfeso. E olha só o carinho que João tem por Gaio, a quem amo na verdade. João aqui está elogiando Gaio, porque Gaio, além de ser uma boa pessoa, ele estava caminhando na fé cristã, não se desviava, e ele fala com muito carinho, com muito zelo para Gaio, que qual é um irmão muito bom. Ele fala: amado Gaio, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Esse verso 2 é uma saudação cultural. Quando você pega aqui e fala, eu oro para que você tenha boa saúde, dá-se a impressão de que Gaio estava doente, estava com alguma enfermidade, que estava pregando ou vivendo o evangelho, mas de uma forma doente, mas não é não. É só uma saudação cultural daquele tempo que ele aplicou para Gaio. Hoje temos a saudação de, opa, tudo bem? Oi, como é que vai? Sabe? Essa é a saudação cultural de hoje, mas daqui a 1000 anos, 100 anos, não sei, se Jesus não vier, a saudação vai ser outra, sabe? Então no verso 2 é simplesmente saudação cultural. No verso 3 fala que ele se alegra muito de receber a visita de alguns irmãos, que ele ainda está continuando andando na verdade. E o verso 4, de novo, outro elogio, que João não tem alegria maior de que ver os seus filhos andando na verdade. E quando João fala meus filhos, ele está falando justamente meus irmãos. A gente sabe que muitas igrejas têm aquelas pessoas mais idosas que chamam, ô meu amor, né? Tem aquelas pessoas que falam assim, é só uma forma carinhosa de dizer que gosta dessa pessoa. Então, há isso na Bíblia também, uma forma carinhosa, mas João não era pai, literalmente, de Gaio, sabe? É só uma expressão de carinho. E outra maneira que a gente pode entender isso aí é como se fossem filhos espirituais. Exato. Quando você orienta uma pessoa e ela começa desde os primórdios, assim, do seu entender da palavra, inclusive Paulo até diz que aqueles que estavam começando a entender a palavra,
ele disse que estava dando leite. Então isso prova que é tipo um bebê. E um bebê é como se fosse um filho. Realmente que a gente tem que cuidar, dar carinho. Aí depois vai crescendo e vai tomando então o alimento sólido. Então é mais ou menos isso. É como se fosse um filho espiritual, tá? Então isso deixa muito claro de que esse cuidado de João para com aqueles que pelo qual ele pregava. Então tinha esse carinho, esse amor fraternal, não é? E isso é de suma importância para o nosso bom relacionamento uns com os outros, não é? No versículo 2 ele falou que desejava que Gaio tivesse de fato boa saúde, que estivesse bem. Eu quero trazer uma ilustração aqui, uma meditação, aliás, verídica, baseado nisso. Eu e você estamos cuidando de fato da nossa saúde, principalmente da nossa saúde emocional e espiritual, para entendermos a palavra de Deus, porque ele disse: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Um pastor, Amin Hodor, ele conta uma história seguinte. Ele diz: minha esposa, que é enfermeira, estava recentemente estudando para um exame de atualização. Ela interrompeu a leitura e começou nas palavras dela: com a enorme complexidade do corpo humano, feito de vários órgãos e pequenas partes, é um milagre que mais gente não esteja doente. Olha só como é grave, não é? Considerando então o número de coisas que pode dar errado com o intricado, detalhado mecanismo humano, tanto sistema que nós temos, é realmente um milagre que o corpo, mesmo sobre o assédio de toda sorte de abusos, continue na maioria das pessoas funcionando. E de fato nós abusamos do nosso corpo mesmo. Quantas pessoas a gente não vê que está destruindo o templo de Deus, o corpo, com bebidas alcoólicas, com drogas, com cigarro, com as cafeínas, com a má alimentação, com o sedentarismo. Ele continua contando o seguinte: lembro-me do longo período em que sofri uma dor insuportável chamada neuralgia de trigêmeo. Parece estranho, né? Mas isso quer dizer que são 3 pequenos nervos que vêm da cabeça até a face, mais ou menos assim, da parte de trás da cabeça, da nuca até o rosto. E quando comprimidos por uma artéria que está fora da sua rota, provoca uma dor equivalente a 10 partos. Regularmente nós não sentimos a saúde. A gente não pensa muito na nossa saúde, a gente só percebe a saúde quando tem falta dela. Então, por isso, às vezes, somos tão negligentes e descuidados. A saúde, gente, é um tesouro realmente valioso, que deve ser cuidadosamente preservado. Deus nos proveu de um corpo com força e resistência invejáveis. Pense no coração, as juntas, os pulmões, os rins, o fígado, os pâncreas. Isso para não falar do cérebro, não é? Que é um órgão realmente incrível. O sangue, os músculos, os nervos, tudo funcionando no seu corpo. Pense agora na quantidade de gordura, açúcar, corante e outros absurdos que ingerimos sem qualquer consideração, não é? Isso faz você pensar? O estilo de vida de um sedentário, como que é? John Stark, ele era um morador de Boston, nos Estados Unidos, que tinha 52 anos. Ele era uma pessoa com melhor condicionamento físico em seu trabalho, mesmo se comparado com outros entre 20 e 40 anos. Ele descobrira que, em uma pesquisa científica realizada por japoneses, que em média as pessoas andam de 3.000 a 5.000 passos por dia. Ele continuou seu estudo sobre a questão e descobriu que, para permanecer saudável e com melhor sistema imunológico, uma pessoa necessita andar 10.000 passos todos os dias. É uma distância média que equivale a mais ou menos 8 quilômetros. Tem coragem? Caminhar 8 quilômetros por dia. Aí, com a ajuda de um pendômetro, o pendômetro é um pequeno aparelho para contar os passos, John Stark, ele descobriu que ele andava uma média de 20.000 passos por dia. Como morava no 4º andar de um prédio sem elevador,
Ele estava constantemente subindo e descendo as escadas para fazer as compras, passear com o cachorro, ir ao banco, correio e chegar ao metrô. Andar fazia parte da sua vida, com um surpreendente resultado positivo. Então, 52 anos ele estava no seu vigor físico. E aí deixa para você, caro ouvinte. Que tal começar hoje a cuidar melhor do seu corpo? E assim a gente faz das palavras de João a nossa. Que acima de tudo nós façamos os votos para que vá bem a sua saúde. Porque é pela saúde de todo o nosso corpo que nós entendemos muito melhor a palavra de Deus. Apesar de João estar fazendo uma saudação cultural, o princípio é verdadeiro, de que João queria que Gaio tivesse muita saúde para pregar o evangelho, fazer o seu ministério e que viva assim na graça de Cristo. E hoje a nossa saudação é: olá, tudo bem? Mas quando você pergunta para as pessoas tudo bem, você deve estar realmente perguntando porque é de uma saudação cultural ou porque realmente você quer saber como as pessoas estão? Se a pessoa não disser, irmão, será que você vai parar para ouvir? Não é? Se a pessoa disser assim, não estou bem. Será que essa pergunta que é tão automática, nós estaremos também para ouvir o não, que a pessoa não está bem? Pois é. Se hoje alguém chegasse para você, Lele, e dissesse: bom dia, Lele, eu oro para que você tenha boa saúde, tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma, já disse tudo. Isso sim é que é uma boa saudação. Então a cultura diz: olá, tudo bem. Mas que tal você dizer: Deus te abençoe, ou quer conversar comigo, ou tem um tempinho, ou demonstrar interesse pelas pessoas, assim como João fez por Gaio? Pode perguntar: você está precisando de oração? Assim como nós fazemos aqui todas as sextas-feiras e falamos com você. Se você está precisando de oração, alguma coisa do tipo, um estudo bíblico, fale conosco, que nós estamos aqui para lhe ouvir. E isso é de suma importância para o nosso relacionamento uns com os outros. Isso demonstra empatia. Aí nós devemos ser unidos pela palavra. Certinho? Então tá aí. A alegria de João em relação a Gaio, que ele permanecia firme na palavra de Deus. Como ele disse que estava muito feliz porque ele continuava sendo fiel, de como ele continuava andando na verdade. Que assim seja você também, ok? Continuando do versículo 5 até o versículo 8, vamos ver o que mais João tem a nos dizer. Acompanhe a leitura junto comigo. Diz assim: amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de eles serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Esses versos me faz pensar numa coisa, que a bondade, a gentileza, a hospitalidade deveria ser algo tão comum, assim como a gente bebe água todos os dias. Não devia nos surpreender. Me fez lembrar de um caso que foi verídico, que aconteceu no Brasil, nesse último final de semana, lá no Rio de Janeiro, em que 3 pessoas russas estavam aqui como turistas, parece que era a mãe, a filha e uma sobrinha. Estavam de férias aqui, não falavam muito português, arranhavam, mas quando chegaram lá na praia, disse que só para sentar, observar o mar, perceberam que estava tendo uma festa de aniversário na praia. E aí essa festa de aniversário, elas estavam pertinho, né, bem animadas e tudo, elas ficaram já dizendo: os brasileiros são diferentes, isso em russo, né, só apareceu a legenda lá. E aí essas pessoas que estavam fazendo aniversário, a festinha, eram brasileiros, e chegaram para elas, arranhando ainda um pouquinho, né, o diálogo, e ofereceram para elas refrigerante, bolo, salgadinho, e para ficar ali junto com eles e tudo. O resultado disso foi que essas russas depois disseram que os brasileiros são estranhos, porque a menina, a adolescente, ela disse: eu, no meu aniversário, eu não ofereceria nenhum tipo de bolo para um estranho. Então, para você ver que às vezes a gentileza, a hospitalidade para algumas pessoas é um ato estranho. Mas para aqueles que vivem isso, é algo comum.
Então, muitas pessoas realmente têm essa aversão, não são simpáticas, não são gentis, e por isso querem demonstrar isso ao mundo, como a criança falou, né, que achou muito estranho uma pessoa estranha oferecer a festinha de aniversário, bolo, refrigerante e outras coisas. Ela disse que jamais faria isso, porque pode ser também cultura, né, mas não é isso que João nos ensina. O que João nos ensina através do exemplo de Gaio é sobre a hospitalidade. Porque veja no verso 5, você é fiel no que está fazendo pelos seus irmãos, apesar de serem desconhecidos. E o verso 6 e 7 deixa bem claro qual era a missão de Gaio, que era a hospitalidade. Olha, Gaio era um líder cristão no final do primeiro século. Ele era muito fiel, generoso, e ele hospedava missionários, obreiros, pregadores. E Gaio transformou a sua casa em um hotel de obreiros, sabe? Mesmo para os que não conhecia, de acordo com o verso 5. E aqui essa carta de 3 João é justamente João encorajando Gaio a ser mais hospitaleiro, mais do que ele já é, porque ele estava fazendo um trabalho evangelístico muito importante. E pensa bem, muitos ali na cidade de Éfeso, que era uma cidade altamente que adorava a deusa Diana, via muitos pregadores de outros locais, de outra cidade, virem pregar também na igreja de Éfeso. E onde é que esses obreiros iriam ficar? Na casa de Gaio. Você pode pegar o exemplo ali de Priscila e Áquila, que hospedavam Paulo na sua casa. Você pode ali pegar, por exemplo, de Paulo também lá na ilha de Malta, aqui em Atos capítulo 28. Atos 28, verso 2, fala que os habitantes mostraram extraordinária bondade para Paulo e os que estavam com ele, fazendo fogueira, dando-lhe comida e tudo mais. Lembrando que Hebreus, na verdade, capítulo 13, vou abrir aqui para você, ó. Hebreus, capítulo 13, verso 2, fala: não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando que, sem saber, alguns acolheram a anjos. Então veja, Gaio ia lá, viu um missionário, um obreiro. Oi, posso dormir na sua casa? Pode. Eu não te conheço, mas pode. Gaio abriu as portas da sua casa. No verso 6, eles falaram à igreja a respeito deste amor. Olha, Gaio, eu vi dizer que a sua igreja é muito fervorosa. Posso dormir na sua casa? Pode. Olha só que interessante. E João fala que você está fazendo bem em encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, ou seja, não está só hospedando o obreiro, mas ao próprio Deus. No verso 7, foi por causa do nome que eles saíram sem receber a ajuda de alguns gentios, ou seja, dos não-judeus, porque tinha muitos pregadores, missionários, obreiros vindo para Éfeso e também para outros locais, e Gaio abria as portas. E olha o verso 8, que é o verso central de toda a carta de 3 João. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esse, olha só, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade do Evangelho. Então, Leila, na nossa casa, será que a gente hospedaria outros irmãos de nossa igreja ou de outras igrejas? Muitas pessoas não abririam, outras sim. Então, no mundo que a gente vive, há realmente que tem que se ter uma cautela sobre isso. Mas o princípio bíblico é que, se possível, analise, coloque um obreiro, uma pessoa que está ali pregando o evangelho para se hospedar na sua casa, porque sem perceber você pode estar recebendo anjos. Há casos e casos, né? Mas, no geral bíblico, é que, se possível, hospede. Isso até porque, o que você falou é bem pertinente, porque nós vivemos numa sociedade muito violenta e num mundo violento. E claro que a gente tem esse receio, não é que agora a gente vai abrir a porta da nossa casa para todo mundo, mas é como você falou, ter cautela, você olhar direitinho, analisar. Como eu disse no início, tudo tem limite, porque nós vivemos num mundo em que a humanidade está cada vez pior em relação ao amor uns para com os outros, não é? Então, devemos acolher esses irmãos? Devemos sim, para nos tornarmos cooperadores da verdade, mas observando bem. Mas é alguém da sua igreja? É alguém que você já conhece há muitos anos? Então, qual o problema? Né? Então é só ter cautela.
Vamos agora para o verso 9 ao verso 12. Vamos falar aqui de alguns cristãos, de umas pessoas que têm uns nomes bem diferentes. Vamos lá? Do versículo 9 até o versículo 12. Diz, leia junto comigo. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos. Impede que os desejam recebê-los e expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Um contraste aqui, não é, Evandro? Um é soberbo, orgulhoso, enquanto o outro já é mais humilde. Quem seriam esses? Diótrefes e Demétrio. Vamos lá. Diótrefes era um cidadão que ele se dizia cristão, mas ele era contra o ministério de Gaio. Já Gaio, que já era hospitaleiro, recebia quem conhecia e não conhecia de missionário obreiro, já Diótrefes, ele já expulsava da igreja, de acordo com o verso 10, tanto literal como simbólico, ou seja, aqueles visitantes, se Diótrefes olhasse e visse, isso aqui não cabe na igreja, ele expulsa. Vem o obreiro, esse aqui tá meio estranho, tá falando coisa estranha, joga fora. Ele que tá falando de Deus mesmo, ele já jogava fora, todo mundo. E também no lado simbólico também, ele estava destruindo o corpo de Cristo. Então veja, ele que estava lá se recusando a receber, tanto visitantes como da própria igreja, como obreiro, ele estava querendo destruir a igreja, por assim dizer. Ele ameaçava, expulsava os irmãos e também ele fofocava muito. Ele estava praticamente antagônico ao ministério de Gaio. Mas aí no verso 11 aparece, no 12 na verdade, aparece Demétrio, que é basicamente o contrário também de Diótrefes. Demétrio, olha só que interessante, ele era o mensageiro que levou a carta de João até Gaio. Então Demétrio ele foi ali o mensageiro, o interlocutor entre João e Gaio. E quando João escreveu a carta, 3 João, vá lá, Demétrio, entregue a Gaio, Gaio recebeu e ele foi fortalecido. Tanto é que depois ele virou bispo em Éfeso, de acordo com o verso 1, né, o presbítero. E é interessante que não podemos confundir que também tem outro Demétrio lá em Atos 19. O contexto lá é que Paulo chegou, estava pregando, e esse Demétrio lá de Atos 19, ele era vendedor de ourives, essas coisas, esses santinhos que eles adoravam a deusa Diana. E Demétrio lá de Atos 19 ficou com raiva de Paulo e fez lá uma gazarra para tirar Paulo da cidade, porque na visão dele estava arruinando o trabalho dele. Então há 2 Demétrios na Bíblia. Aquele foi mais egoísta, estava pensando em finanças. Já esse Demétrio era boa pessoa. Tanto é que no verso 12 ele recebe 3 elogios. Primeiro, Demétrio é elogiado por todos que falam bem dele, ou seja, por onde Demétrio passava, estava todo mundo falando bem dele, ele era bem visto pela sociedade. Segundo, ele era visto pelo seu testemunho, a própria verdade testemunho, ou seja, ele se vestia bem, falava bem, era educado e tudo mais. E o próprio elogio de João. 3 elogios Demétrio recebe. Mas, se no verso 8 tem o verso central, que é a hospitalidade, já a aplicação espiritual para a nossa vida é no verso 11. Amados irmãos da cidade de Santa Cruz, não imite o mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. É simples, então, a regra básica, né? Você não fazer o que é errado, não imitar quem faz coisa errada e você procurar fazer o bem. Às vezes você quer revidar alguma coisa, mas essa não é a única resposta. Eu sou professora e como eu
tenho que lidar com crianças e muitas vezes sempre tem aquela rixazinha, todos os dias. Professora, fulano falou isso comigo, professora, fulano me empurrou. Aí o outro foi dizer, ele empurrou primeiro. Não, fez ele primeiro. Aí eu pergunto, realmente revidar é a única opção? A única escolha que você tem é revidar? Porque um simplesmente não reconhece e pede desculpa, ou o outro diz, olha, eu não quero brigar. Então assim, vai da escolha de cada um e da decisão de cada um, porque o fato é que ele está nos aconselhando a fazer o que é bem, a fazer o que é certo, a fazer a vontade de Deus, até porque o próprio Filho de Deus fez só o que é bom, só praticou bem e no fim ainda, como diz no popular, ainda levou o nome de ruim, né? Então assim, a gente leva esse exemplo para a nossa vida, de que a gente deve sempre fazer o bem, mesmo que sejamos criticados, mesmo que ande contra a maré do mundo, mas que devemos fazer o que é bem, porque esse sim, o testemunho verdadeiro, assim como João destaca Demétrio, que ele realmente, todos poderiam ver que ele mesmo, por suas atitudes, ele estava vivendo a verdade. Ok? Sigamos o seu exemplo. Vamos então agora para as informações finais, as saudações finais da carta de João. No versículo 13, 14 e 15, ele finaliza dizendo: tenho muito que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações, saúde e amigos daí, um por um. Muito bom você conversar com alguém por mensagem, pelo telefone, mas não se compara a você pessoalmente. As palavras de João aqui na terceira carta demonstram o desejo que ele gostaria de ver, abraçar e conversar pessoalmente com Gaio. E provavelmente se viram mesmo, certo? Porque no verso 14 ele fala, espero vê-lo em breve. Porque tem a possibilidade de João encontrar Gaio, porque Demétrio foi o mensageiro que levou a carta de João para Demétrio. Com um tempo depois, João pisou já velho, lembrando que ele tinha cerca de 80 a 95 anos. João provavelmente deve ter encontrado Demétrio. E olha uma coisa interessante também no verso 13, que no verso 13 que ele tem muito a escrever e tal, mas ele quer ver pessoalmente. E ele fala, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Quando você pega o verso 12 da segunda carta, ele escreve, mas não com papel e tinta, tá vendo? Então, a continuidade da primeira, da segunda e terceira não é bem cronológica corretamente. João lá não pegou a tinta, lembrando que não tinha papel naquele tempo, é só expressão, mas João não pegou a primeira carta, escreveu, a segunda escreveu, a terceira escreveu, já enviou tudo num dia ou 2 dias. Ele escreveu uma, com um tempo depois escreveu outra e depois outra. Com um tempo ali muito próximo uma à outra, mas não foi ali muito seguidamente, já foi logo enviando, teve um tempinho. Então, percebemos que no verso 15, ele sauda todos com a paz, e é interessante que ele fala, olha, Gaio, sauda aí das igrejas um por um, sai tocando na mão de cada um, sai saudando todo mundo e dizendo, João mandou um recado, certo? Então esse é o princípio. Agora, se fôssemos resumir a terceira carta de João, os pontos são a hospitalidade que Gaio tinha, que recebia todos os mensageiros e obreiros para que descansasse para continuar na missão de pregar o evangelho, de Diótrefes, que era uma pessoa que estava indo contra o evangelho, e João vem e anima Gaio para deixar ele de lado e fazer o seu trabalho, e elogiar Demétrio, que é uma pessoa que falava bem, que tinha um bom testemunho, que era bem elogiado por todos, e que ele sigamos a exemplo dele. Mas a aplicação espiritual é do verso 11, que você não imite o que é mal, mas sim o que é bom, que faça só o bem, e o bem vem de Deus. Se você fazer o mal, você está fazendo algo que o diabo gosta. Muito bem. E é isso.
Belíssimas cartas de João, muito claro o assunto também, deixou bem fundamentado na palavra de Deus o que realmente ele quis dizer. O amor, viver a verdade, viver aquilo que Deus realmente nos ensina e nos orienta, que é sermos bons, ter bons relacionamentos uns com os outros. Então, que assim seja. Que as cartas de João, como nós lemos durante esses programas, faça efeito na sua vida. Que tudo que João escreveu aqui, mesmo que seja naquela época, sirva para mim e para você hoje. Vivamos de fato aquilo que Deus deseja que a gente viva, principalmente em amor. Amém? Chegamos ao final do nosso programa. Vamos aí ouvir agora o pastor Michelson Borges trazendo aquela mensagem final para ficar bem fixado na sua mente. E logo em seguida vamos ouvir Jefferson Pilar e Patrícia Romania, Versos. Preste atenção na música, deixa ela falar o coração, que a gente volta já. Olá, tudo bem com você? A carta de 3 João é uma das poucas do Novo Testamento escritas para um só indivíduo. Ela dá evidências de que esse indivíduo, Gaio, era um amigo leal de João e um dos irmãos que o apóstolo menciona. Ao que tudo indica, ele era rico o suficiente para estender hospitalidade aos irmãos quando chegavam de visita. Gaio é um nome romano comum, embora o nome Gaio seja mencionado em outros 4 textos do Novo Testamento. É impossível saber se este Gaio, aqui de 3 João, era o mesmo dos versos referidos. Assim como as outras epístolas joaninas, 3 João deve ter sido redigida no final do 1º século depois de Cristo. Na época em que 3 João foi escrita, os outros apóstolos, assim como muitos outros irmãos, viajavam e pregavam em nome de Jesus. Tais mestres dependiam da hospitalidade de outros cristãos. Essa carta elogia Gaio por ser hospitaleiro com essas pessoas e o incentiva a continuar, mesmo diante da rivalidade egoísta de Diótrefes. Não há evidências de que Diótrefes seja um dos enganadores de 1ª e 2ª João, pois nenhum falso mestre é mencionado aqui. No entanto, ele exemplifica o comportamento desprovido de amor contra o qual 1 João adverte. A carta de 3 João aborda um desafio que todas as pessoas enfrentam, seja intimamente ou no relacionamento com os outros. Assim como Diótrefes, todos são tentados em algum momento a ir em busca do próprio poder e da honra pessoal, mesmo à custa de outras pessoas. Esta epístola defende uma opção melhor: compartilhar com os outros a luta por uma causa maior. Ela também dá aos leitores de hoje um vislumbre fascinante de como era a vida e quais eram os desafios da Igreja Apostólica. No verso 2 a gente vê que a saúde física é tão importante quanto a espiritual e tem impacto sobre ela. E a saúde física ajuda a ter um cérebro mais claro, uma mente mais clara e assim melhores condições de ter comunhão com Deus. Deus tem interesse em nossa saúde. E nós temos tido? Verso 4. A maior alegria de um pai, real ou na fé, é saber que seus filhos andam na verdade. Verso 6. Que o nosso amor seja conhecido e falado por aí. Verso 8, João dá valor à hospitalidade, pois é uma das faces do amor prático. Nos versos 9 e 12 vemos então a disputa, Diótrefes versus Demétrio, mau testemunho versus bom testemunho, bem ou mal, sempre estamos testemunhando. Ou testemunhamos positivamente de Deus, ou com nossa má conduta acabaremos testemunhando negativamente dele. O verso 9 diz que Diótrefes fala de Diótrefes e do mau orgulho, o mal do orgulho. Gosta muito de ser o mais importante, descreveu João. Diótrefes se achava o dono da igreja. A igreja pertence a Cristo, não podemos nunca esquecer disso. E no verso 11 vemos o seguinte: não há limite, ou melhor, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Demétrio fala-se bem de quem anda na verdade. Verso 14, nada substitui uma conversa face a face. E o verso 15 termina com algo que nós precisamos tanto: paz seja com você. João vivia em paz porque tinha Cristo. E esse é o segredo para toda pessoa que quer realmente desfrutar da paz verdadeira, a paz que vem do céu,
a paz que pode inundar nosso coração meio e meio às tempestades, a paz de ter Jesus na vida. Imitemos João, imitemos o que é bom, andemos com Jesus, sejamos hospitaleiros e nos empenhemos na obra de Deus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, com muita saúde física, mental e espiritual. Cultura FM, a mais ouvida. Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Breve Jesus voltará. Faz soar a mesma voz em mim. Enche-me, Senhor, de tua voz. Enche-me, Senhor, de tua voz. Num verso então expresso o meu amor ao Criador. Num gesto então confesso que Cristo é o meu Salvador. Em cada passo novo vou cantar. Enche-me, Senhor, de tua voz. 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 Em cada passo que eu andar, firmado eu estarei. E quando tudo aqui passar, no céu, Senhor, verei. Enche-me, Senhor, de tua voz. Enche-me, Senhor, de tua voz. Em cada passo que eu andar, firmado eu estarei. E quando tudo aqui passar, no céu, Senhor, verei. No céu, Senhor, verei. É isso aí.
Peça a Deus para encher você com seu espírito, com sua voz, com seu amor, e você vai sentir a diferença na sua vida. Tanto eu quanto você, todos nós necessitamos que Jesus, que Deus, o Espírito Santo nos encha com a sua natureza. Há muito tempo Jesus esteve aqui nessa terra e demonstrou o tempo todo o amor de Deus. Que sejamos assim também. Não só mais a imagem de Deus, mas a sua semelhança em caráter, a sua semelhança em postura e bom testemunho. Façamos o que é certo, não importa o que aconteça, façamos sempre aquilo que é verdadeiro. Desejo a você, desde já, um ótimo sábado, um sábado feliz na companhia de Deus, um excelente final de semana, logo em seguida uma semana feliz, e que Deus esteja sempre com você. Esse é o meu desejo. Que Deus abençoe. Até o próximo programa, se assim Ele nos permitir. Um abraço. E lembre-se, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós. Que você não seja como Diótrefes, que expulsava os irmãos, se achava o melhor, fofocava e fazia tudo que era de errado. Mas seja como Demétrio, que todos falavam bem dele, que ele tinha uma boa conduta, e João também elogia, e consequentemente Deus elogia lá do céu. Que você seja uma boa pessoa, que faça o bem, imite o bem. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado pelo estudo da Tua Palavra, por conhecer e estudar mais de Ti, Senhor, agora. Obrigado pelas bênçãos, aquelas que vemos e não vimos, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho com essa casa e com essa família. Abençoe que não falte o pão de cada dia, mas que também não falte o pão da vida, que é Jesus Cristo. Que essa pessoa que está orando comigo agora aceite a Jesus Cristo e que o Senhor habite no coração de cada um. Oramos para que seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.